Mas nós vamos meditar na leitura que foi feita nessa noite, Atos capítulo 16. Nós vamos meditar, irmãos, nos requisitos da graça. Atos capítulo 16. Não vou repetir a leitura, mas nós iremos meditar especificamente no contexto, no verso 31. Atos 16 e 31 diz assim a palavra de Deus: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Deixa eu mais um pouquinho de retorno. Queridos, o livro de Atos, nós já estamos alguns dias, meditando, e o pastor tem trazido aqui para a igreja uma reflexão mais aprofundada sobre esse texto e dispensa para a igreja maiores comentários a respeito, mas se faz necessário nós contextualizarmos para entendermos a mensagem da parte de Deus. Lucas, ele escreve o texto em 2 volumes, o Evangelho e o livro de Atos. Há um oficial romano, a princípio, por nome Teófilo. Ele tem como propósito, um dos propósitos, além de fornecer à igreja gentia um relato bem aprofundado a respeito da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, e nesse texto específico, o que Jesus continuou a fazer através do Espírito Santo na vida da igreja. Um dos propósitos do livro de Atos é mostrar a ação do Espírito Santo, o que Jesus continuou a fazer na vida da igreja através da terceira pessoa da Trindade. O texto de Atos capítulo 1, versículo 4 em diante, diz o texto que Jesus, estando com eles, com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse texto de Atos 1 e 8, nós vemos uma divisão natural do texto de Lucas no livro de Atos. Em Jerusalém, o evangelho se inicia com a igreja pregando na primeira mensagem do apóstolo Pedro, logo após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. De Atos 1 a Atos 8, verso 4, o texto mostra que a mensagem era focada na capital, em Jerusalém. De Atos 8, verso 4 em diante, depois que se levanta uma perseguição por causa da morte de Estevão, o evangelho se direciona aos derredores de Jerusalém, Samaria e Judeia. Diz o texto de Atos capítulo 11, verso 19 em diante, que o texto mostra o evangelho chegando em Antioquia da Síria, e ali se levanta uma igreja totalmente gentia. No verso 26 diz do texto de Atos 11, pela primeira vez os cristãos ali foi denominado com esta denominação. Os discípulos foram denominados cristãos. Ali naquela igreja se levanta uma base missionária que dali parte para as missões mundo afora. E o evangelho então chega na capital do Império Romano, por nome Roma, de Atos 11 em diante. A palavra do Senhor é pregada no mundo romano. No texto que acabamos de ler, na segunda viagem do apóstolo Paulo,
Ele está sendo acompanhado por Silas e Timóteo. Silas, nesta ocasião, diz o texto que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Nós não temos indicações no texto, no próprio contexto, qual foram os motivos pelo qual o Espírito de Deus impediu os discípulos, os apóstolos, de pregarem na Ásia, mas eles partiram para a Macedônia por uma visão que o Espírito Santo mais uma vez concedeu àqueles apóstolos. Diz o texto que estando Paulo em Troade, o Espírito lhe dá uma visão dizendo que aparece um varão da Macedônia e disse para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E diz o texto que Paulo e Silas concluíram que o Senhor lhe chamava para uma obra naquele lugar. Chegando na cidade de Filipos, diz o texto que era a primeira cidade, que era uma província da Macedônia e na verdade era uma colônia de militares aposentados que iam gastar o dinheiro de sua aposentadoria naquele lugar. Diz o texto, na continuação, que Paulo expulsa o espírito de uma jovem possessa. Por causa desta atitude de Paulo libertar, através do poder da palavra, o Espírito Santo que agia em sua vida, eles foram parar no cárcere. Aprisionados, depois de levarem uma surra de vara, diz o texto que eles foram parar no cárcere interior. O que me chama a atenção nesse texto é que estes missionários, descrito por Lucas, que tinha todos os motivos de sua vida para murmurarem, estavam apanhados, presos em um cárcere, e diz o texto, no cárcere interior, na parte mais baixa, no calabouço, presos os pés no tronco, acorrentados, mas eles tiveram uma outra atitude. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E o que me chama a atenção, os outros presos escutavam, era para dizer que eles não estavam orando em voz baixa, não estavam orando em espírito, a voz de oração era uma voz audível, e além disso, eles cantavam. Quem sabe, aqueles presos que o estavam observando naquele cárcere, eles observavam a música. Ora, irmão, nós sabemos que a música, ela mexe com o nosso ser, mexe com o nosso organismo. Sempre que nós ouvimos alguma batida, ou alguém cantando, a vontade que dá é acompanhar o compasso. Mas o próprio Deus, quando ouviu aquele louvor lá de cima, resolveu não acompanhar o compasso, mas abalar a estrutura daquele cárcere. Bendito seja o nome do Senhor. Se você pensa que a tua oração não está sendo ouvida por Deus, observe o texto. Deus lá de cima escuta a oração do crente, Deus lá de cima escuta o louvor entoado pelo crente, Deus lá de cima ainda responde a nossa oração. Quantos aqui acreditam que pode receber esta palavra, que pode adorar, exaltar, bendizer ao nome de Jesus? Bendito seja o nome do Senhor. Dê mais um retorno aqui, querido, por favor. Depois desse terremoto, diz o texto, que o carcereiro que tinha antes recebido aqueles prisioneiros, acordou o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tentou um suicídio. Sacou da espada, quem sabe era o instrumento que ele tinha ali, naquela ocasião, e tentou matar-se. Mas antes disso, disse Paulo lá: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Nessa ocasião, que me chama a atenção, irmãos, é que o carcereiro, em uma atitude, em um gesto, se prostrando ante Paulo e Silas, ele pergunta para eles: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eu vou começar a pregação agora, preste atenção.
Disseram aqueles homens: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto, e eu quero começar a esclarecer a mensagem do Senhor que Ele colocou em meu coração essa noite. A primeira coisa é a atitude daquele homem perguntar: o que eu faço para ser salvo? Ou o que é necessário que eu faça para me salvar? Talvez a mentalidade daquele carcereiro fosse literalmente a vida física. Ele sacou da espada e tentou o suicídio. E ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? E aqui vem a segunda coisa que me chama a atenção. Observe a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Os tradutores da linguagem corrigida da Bíblia, ele coloca uma vírgula. E ele diz: tu e a tua casa. Aqui existe, irmãos, uma observação nesse texto. Todo o contexto desse livro de Atos nos leva a crer, primeiro, que os missionários Paulo e Silas estavam pregando no mundo romano. A intenção de Lucas era mostrar como o evangelho ele foi propagado no Império Romano. Algumas coisas nós poderíamos pontuar aqui. No verso 20, a população que levou aqueles homens para os magistrados disseram: estes homens, eles perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito porque somos romanos. Aqui nos mostra que a cultura era romana e os costumes que os missionários estavam expondo através da palavra de Deus era um hábito diferente do que eles estavam acostumados. Ele estava no Império Romano. Então nos leva a crer, mais uma vez, que casa aqui é muito além de nossa compreensão do mundo atual. O termo casa que Lucas emprega nesse texto, ele vai empregar mais 4 vezes aqui, para mostrar que casa é uma ampla compreensão, que no Império Romano envolvia o paterfamília. Era uma pessoa de condição financeira suficiente para ter várias pessoas agregadas no seu ambiente doméstico. Observe que o carcereiro era um oficial romano, e ele, com esse emprego, tu e a tua casa, e o contexto vai mostrar que a casa não era somente a esposa e seus filhos, podiam ter os seus genros, as suas noras, os escravos, os libertos, ou qualquer pessoa que tivesse obrigação social para com o pai de família, com o paterfamília do mundo romano. A compreensão de Lucas aqui vai muito mais além deste salvar tu e a tua casa. Eu poderia acrescentar uma terceira compreensão, que Lucas emprega mais algumas vezes o termo casa, para se referir ao ambiente doméstico, mas com esta compreensão ampla, ele apresenta apenas 4 vezes, para dizer que são pessoas que tinham bastantes outras pessoas que dependiam de sua condição financeira, muita gente ao seu serviço, e nós vemos que uma era este carcereiro. Onde está outra, pregador? Eu vou lhe mostrar. Observe na sua Bíblia, no próprio contexto, em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. E uma certa mulher por nome Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizado, ela e toda a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns historiadores acreditam que Lídia era uma pessoa viúva, ou melhor, uma mulher viúva. E eu quero aqui trazer o termo mulher para lhe mostrar que o evangelho ele vai muito além de grupo social. Os grupos sociais que são
divididos em nossa sociedade, são divididos com o propósito de luta de classe, mas o Evangelho vai além. O Evangelho não divide, o Evangelho agrega, o Evangelho junta, o Evangelho ele traz unidade na presença de Deus. Diz o texto que essa mulher era vendedora de púrpura, talvez uma tintura cara daquela época, ou o próprio tecido já tinturado, mas ela tinha muita gente agregada em sua casa. Diz que ela levou estes homens para a sua casa, ouviu o Evangelho. Observe que o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Em outras palavras, ela já cria no monoteísmo judaico, mas Deus abriu a compreensão dessa mulher. Preste atenção na mensagem de salvação. Ela não perdeu tempo, levou para a sua casa aqueles ambientes que estavam no ambiente familiar, ouviram a mensagem da palavra, aceitaram a Cristo e foram batizados. Ei, mulher, você talvez que se sente sozinha em seu ambiente doméstico, observe a pregação e o que diz a palavra de Deus através desta mulher. Ela não perdeu tempo, levou para a sua casa aquele missionário. Se eu fosse você, eu já procurava o departamento de missões para agendar os primeiros cultos do ano de 2022, porque Deus tem promessa para o seu lar e é através de ti. Quantos aqui podem receber esta palavra, que podem adorar a Ele? Em Atos capítulo 18, versículos 7 e 8, diz o texto que Paulo chega na cidade de Corinto e encontra ali, ele entra na casa de um homem chamado Tito Justo, que tinha sua casa junto da sinagoga. O termo casa ali é literalmente o ambiente doméstico, era vizinho da sinagoga, mas diz que Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Crispo era o principal da sinagoga, era o dirigente daquela reunião, e Paulo ficou hospedado na casa de Tito Justo. Quem sabe a mensagem que chega na casa de um vizinho, chega na casa daquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Religioso também precisa aceitar a Cristo, religioso também precisa receber a mensagem da salvação, e o responsável sou eu e você. Nós somos responsáveis. A nossa casa tem vizinhança, e a partir daqui religiosos podem aceitar a Jesus. No contexto daquela situação, Paulo, ele recebe uma visão da parte do Senhor, que diz, Senhor lhe aparece em visão a Paulo em Corinto e diz, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ainda nos dias atuais essa mensagem ecoa. Ainda falta muita gente, eu e você, nós temos responsabilidade, como Paulo teve na casa de Tito Justo. Quem pode receber mais uma vez uma palavra da parte de Deus? Deus ainda vai usar você para alcançar muitos religiosos nessa cidade. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta vez que Lucas emprega essa palavra casa, para se referir a uma pessoa de uma condição financeira favorável. Em Atos capítulo 10, vou entrar no texto que o pastor ia começar. Diz o texto que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha a condição financeira deste homem. Era um centurião da corte chamada italiana. Observe, era um oficial romano
que fazia muitas esmolas ao povo, e ele de contínuo orava a Deus. Ele acreditava no monoteísmo, mas a Bíblia fala que este homem recebeu uma visita de um anjo, bendito seja o nome do Senhor, e instruiu Cornélio de como ou a respeito da salvação e como ele iria receber a salvação em Cristo. Ele mandou chamar a Pedro, que pregou o evangelho em sua casa. Eu queria fazer um contexto aqui, mostrar para vocês que 4 vezes existe no Novo Testamento que faz a citação a respeito de centuriões. Todas elas dizem respeito a centurião favoravelmente à mensagem da salvação, à mensagem do evangelho. Em Atos capítulo 10, como acabei de falar, diz o texto: Cornélio, centurião da corte chamada italiana. A segunda vez que identifica por nome um centurião, em Atos capítulo 27, o centurião da corte augusta chamada Júlio. Este foi o responsável por levar Paulo até a capital do império para ser ouvido em sua defesa pelo imperador. As 2 outras ocasiões falam de centuriões, mas em termos anônimos, não identificando quem era. Em Mateus capítulo 27, versículo 54, o centurião que foi responsável por conduzir Jesus até o Gólgota, diz que os centuriões que com ele viram a Jesus crucificado e as coisas que a natureza manifestou a respeito do Filho de Deus, declarou com um brado de fé: verdadeiramente este era o Filho de Deus, bendito seja o nome do Senhor. E a 4ª vez, em Mateus capítulo 8, versículo 5, diz o texto que Jesus entra em Cafarnaum e aproxima-se dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Disse-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará, pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus com esta palavra e disse aos que o ouviram: na verdade, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Bendito seja o nome daquele que fez os céus e a terra. Nós observamos, querido, nesse texto, um retornozinho, querido, por gentileza. Nesse texto, irmãos, nós vemos 3 coisas, ou 3 requisitos para a graça de Deus. Vamos fazer aqui um paralelo com o centurião, do centurião com o carcereiro. Observe no contexto do carcereiro. A primeira coisa que nós poderíamos pontuar para se receber a graça de Deus é reconhecer Jesus como Senhor. Diga: reconhecer Jesus como Senhor. Observe a resposta de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 8, versículos 6 e 8, por 2 vezes Jesus, ele é interpelado pelo centurião com esta expressão: Senhor. No Império Romano, reconhecer o senhorio em outra pessoa não era algo comum, não, porque Senhor era César, era o imperador romano. Senhor aqui é uma expressão de reconhecimento de divindade, significa aquele que tem poder, que é soberano.
Senhor não é uma mera expressão ou tratamento de respeito, um pronome de respeito, não. Senhor é que irá reconhecer uma pessoa como soberana, como divina. Esta expressão é vista em alguns textos do Antigo Testamento. Nós não temos tempo para pregar sobre esse texto no Antigo Testamento. Mas era a identificação literal do nome de Deus na tradução do grego. Do hebraico para o grego, a expressão Senhor se referia ao nome divino do Eterno. A Bíblia mostra algumas passagens em Êxodo capítulo 6, versículo 3, quando Deus aparece para Moisés, mais uma vez e lhe dirige a expressão eu sou o Senhor, eu sou Deus Todo-Poderoso, e apareci para Abraão, Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente compreendido. Em Salmos capítulo 24, versículo 1, diz o texto, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Observe que nesse texto mostra o patrimônio de Deus, do que Ele tem, do que Ele faz, do que Ele tem poder para criar. Do Senhor é a terra. Paulo diz lá em Atos capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo está dizendo, este Deus, este Senhor, que fez o céu e a terra, que é soberano, Ele é um ser ilimitado. O Salmo 46, versos 7 e o versos 11, diz duas vezes a expressão, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, este Deus é dos exércitos no plural, porque não é apenas um exército, irmão. Tudo que Ele fez dos céus para a terra é exército de Deus. Os astros, as estrelas, os mundos que Deus criou, Ele chama as estrelas pelos seus nomes, chama pelos seus exércitos, todos os animais, todos os répteis, todas as feras da terra, são todos exércitos de Deus. Tudo que Deus criou, Ele é o Senhor dos exércitos. Você dá para glorificar a Ele, porque o salmista diz, Ele está conosco. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Primeiro reconhecer que Jesus é Senhor. Olha a atitude do carcereiro. Vem a segunda coisa. É uma atitude, é um gesto. É uma atitude, literalmente ele se prostrou ante Paulo e Silas. Isso mostra, irmãos, uma coisa que devemos ter e aprender com o Senhor: humildade. Você vê na atitude também do centurião de Cafarnaum. Em Mateus 8:8 ele diz, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Talvez algo cultural para o mundo romano, porque ele sabia que não era lícito um judeu entrar na casa de um gentio. Mas Jesus, ele quebra barreiras. Ele ouve, ele vê a atitude de humildade daqueles homens. O centurião se prostrou ante Paulo e Silas e perguntou para ele se era necessário que eu faça para me salvar. Olha a atitude de humildade. Humildade é um sentimento mental de inferioridade diante de outra pessoa ou de um ser. Diante do Evangelho, é uma atitude de submissão ao Deus que criou os céus e a terra. É um sentimento em oposição à soberba. Como diz o sábio em provérbio, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Mas uma atitude humilde, ele move o coração de Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ei, alma batida, alma cansada, você quer descanso? Aprenda com o Senhor, que é humilde e manso. Humildade. Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, versículo 6, Deus resiste ao soberbo. Você quer ter Deus como opositor? Ele resiste quem é soberbo. Mas se o texto parasse aí, eu estaria preocupado. Mas ele continua e diz: mas dá graça aos humildes. Pedro fala na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Sabe o que é ansiedade, irmãos? É algo que a gente quer de imediato. Ele traz um sentimento de aflição para a alma. E por ansiedade muita gente cai em depressão. E a depressão é o mal do século. Mas Deus diz na sua palavra: lance sobre ele a vossa ansiedade. Você é uma ansiosa que chegou aqui nesta noite, você que nos escuta pelas redes sociais, pela internet, saiba que a lançar sobre Jesus a sua ansiedade vai trazer paz na sua alma, no seu espírito. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Segundo requisito é a humildade. O carcereiro se lançou, se prostrou ante Paulo e Silas. E pergunta aos senhores: que é necessário que eu faça para me salvar? Aí aqui vem a amplitude do evangelho, irmão. No mundo romano, para alguém que tinha responsabilidade de aprisionar outra pessoa, um prisioneiro, se este escapasse, a pena dele ia se voltar com aquele que tinha responsabilidade de guarda. A pena para um carcereiro deixar ou permitir que alguns presos, ou estes presos aqui, escapassem, era a pena capital. Ele deveria ser julgado pela lei romana, ser ouvido, e a pena, quem diria, seria a pena capital. E este homem, quando pergunta para Paulo e Silas: o que é necessário que eu faça para me salvar? O evangelho vai muito além da salvação física. Paulo, ele aproveita essa ocasião, juntamente com Silas, e diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. O senhorio de Cristo, você já sabe, é aquele que é soberano, que é Senhor, que tem todo o poder. Quando ele fala de Jesus, ele está falando de sua humanidade. Jesus, ele foi homem, totalmente homem. E através do homem Jesus, é que nós temos a salvação. Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele fala de Cristo, fala de sua missão. E quando ele fala, crê no Senhor Jesus, aqui ele mostra o terceiro requisito para se receber a graça de Deus. É ter fé. Crer. Crer. Mas não é crer em qualquer coisa ou crer em qualquer pessoa, não. Crer no Senhor Jesus. A fé é a virtude básica do Novo Testamento.
Por ela nós alcançamos a salvação mediante a graça de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé é o veículo, o acesso que dá a graça de Deus. E é por ela que nós alcançamos a salvação. Pela fé. E a fé, ela tem que ser destinada a um objeto correto. Se você tiver fé, muita fé, em um objeto de culto errado, não vai mudar em nada a sua condição de pecador. Mas se você tiver fé, mesmo que seja pouca fé, mas tendo fé no objeto de culto certo, pode resultar para ti a salvação. E é o que Paulo diz aqui: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nestes dias atuais, às vezes nós não nos preocupamos em pregar para as pessoas de ter condições financeiras suficientes, uma pessoa de destaque na sociedade. Observe que o carcereiro não era qualquer um, Lídia não era qualquer uma, Crispo não era qualquer um, Cornélio muito pior. Pessoas que tinham condições, recursos para ter muita gente agregada em sua casa. Mas cada um, tanto a pessoa que aceita Cristo, sendo responsável por muita gente, como cada pessoa que ele tem responsabilidade, tem que aceitar a Cristo. A salvação é individual. O carcereiro creu, diz o texto que ele levou aqueles homens para a sua casa, naquela alegria em Deus, foi batizado ele e toda a sua casa. Ei, nestes dias cresce a importância para alcançarmos pessoas de influência em nossa sociedade, por meio do Evangelho. Estas pessoas que são alcançadas, tendo alguma responsabilidade social, vai influenciar muita gente. Se você pode receber esta palavra, comece a pregar para as pessoas que você já conhece, e ele vai ser um multiplicador da semente da salvação. Fique de pé comigo, por favor. É necessário pregarmos, irmãos. É necessário pregarmos para as pessoas. Mas não esqueçamos aquelas que têm posições de destaque. Eles têm também a mesma carência de salvação como as demais. Tem muitas responsabilidades, e talvez por essa influência, Deus ele esteja orientando a nós nesses dias atuais. Pessoas de influência na sociedade precisam ouvir o Evangelho. E estas ouvindo o Evangelho, crendo, pode levar essa semente, a palavra da salvação, para outras pessoas que estão debaixo de sua ordem. Nós temos essa responsabilidade. Sejamos luz no nosso ambiente. Eu tenho alguma responsabilidade, pouquinho, mas tenho. Todos aqui temos. O pastor tem a responsabilidade dele, além dessa, no seu ambiente de trabalho. Você em sua escola, você em sua casa, tem vizinhança. Observe o que Paulo ele fez lá em Corinto, na casa de Tito. E o principal da sinagoga aceitou a Cristo. Temos responsabilidade, irmãos. E neste dia cresce a consciência nossa diante de Deus. Crê no Senhor Jesus. Se tu crê, você é salvo. Se a tua casa crê, também é salvo. Cada um em particular, nós temos responsabilidade de pregar esta mensagem. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença nós entramos em oração. Muito obrigado, meu Deus, por tua palavra. E faz-nos, Senhor, compreender que
que temos responsabilidade social em nossa comunidade, em nossa cidade, aonde nós estamos, meu Senhor. Vem fazer morada, meu Deus. Ajuda-nos a cumprir a missão do Senhor em nossa sociedade. Abençoa aqueles que ouviram esta palavra, que cada um em particular venha criar, Senhor, ter consciência dada por Ti, pelo Teu Espírito Santo, e possam ser multiplicador da mensagem da salvação, como fizeram Paulo e Silas. Em nome de Jesus eu te faço esta oração e já te agradeço em nome de Jesus.